No capítulo anterior, Limoyo é atingido por uma forte energia, porém ele é protegido por sua armadura de esqueleto, mas aquela coisa é tão forte que elimina os figurantes com muita facilidade, e ao ver os figurantes sendo destruídos, Limoyo comenta que isso era uma caceta mesmo, pois ele não conseguia ajudar nem mesmo a si mesmo, quanto mais aos outros figurantes que estavam longe. Aquela energia ficou tão forte que acabou destruindo a armadura de esqueleto de Limoyo, cortando suas roxas até mesmo ferindo seu rosto. Desbai então chega na dungeon que Limoyo havia entrado, e ele cria uma mão de energia e simplesmente segura aquele portal destruindo completamente, deixando os figurantes bastante assustados, dizendo que isso foi incrível, pois Desbai destruiu o portal sem nem mesmo precisar concluir a dungeon. Porém, Jelan, quase se cagando de medo, começa a gaguejar sem saber o que dizer. Então o diretor Mo fala para Desbai que a culpa não tinha sido de Jelan, pois alguém do Forte número 9 havia enviado uma mensagem para o Forte número 6 pedindo ajuda de Limoyo para destruir essa masmorra, pois eles haviam enviado um pergaminho para destruí-la. Então Desbai fala que entende e ele diz que então tinha sido alguém do Forte número 9. Porém ele fala que ele nunca tinha pensado que alguém lá tinha interesse em machucar o discípulo dele. E ele diz que eles acham que ele tinha ficado enferrujado só porque fazia muito tempo que ele não eliminava alguém. Mas ao voltar para a sala do chá, Desbai pergunta a Meng se foram aqueles chupingoles do cão do culto que adora o Capirosco que enviou Limoyo para lá. E ele diz que nunca imaginou que eles fossem se infiltrar no exército e conseguiria chegar nos escalões superiores. Mas Desbai pergunta a Meng como é que ele ficou sabendo que Limoyo estava bem e que ele tinha até mesmo entrado no abismo. Então Meng, tomando sua catuaba, fala que ele tinha dado uma pedra de teletransporte para Limoyo para ir para o abismo e ele havia ativado. Após Limoyo avistar aquela masmorra, ele comenta que nunca imaginou que teria uma masmorra aqui no abismo, então ele diz que ele vai dar uma olhadinha nela, pois ele quer obter o cristal elemental da luz, então em seguida Limoyo vai em direção ao portal. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior, se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após Limoyo se aproximar do portal, é informado que essa era uma masmorra secreta e que todo o local estava coberto pelo elemento luz. Então é explicado que isso era o fogo abissal mutado do tipo luz, que incorporava o elemento luz e pode ser absorvido por um capirosco. E esse fogo abissal tem a capacidade de aprimorar a essência central de um capirosco, com uma chance muito pequena de evoluí-lo para um capirosco de nível superior, aumentando o seu nível durante o processo de evolução. Porém, ele precisava aguentar a dor severa causada pela luz para conseguir sua evolução. Ao ver um capirosco desesperado sendo atingido pelo fogo abissal da luz, Limoyo comenta que parecia que eles estavam realmente tentando evoluir na masmorra e era por isso que eles estavam vindo para ela. Porém, um grupo de capirosco ao avistar Limoyo, eles partem para cima dele, porém Limoyo percebe a chegada deles e os capiroscos começam a gritar falando que tinha um mano chupingole na masmorra e que ele tinha muita coragem de vir até o abismo. Então eles dizem que sendo assim eles irão comê-lo, porque esse humano deve ser gostoso lá ele. Limoyo ao ouvir isso dá uma risadinha lá ele de novo, e em seguida ele invoca alguns guerreiros esqueletos que já partem para cima dos capiroscos, e ao analisar a masmorra é informado que ela é uma dungeon mundial da luz de nível 40, mas os profissionais podem entrar estando entre o nível 35 e 45, e suas dificuldades são normal, pesadelo e infernal. Então, impressionado, Limoyo comenta que será realmente a masmorra do elemento luz. No entanto, ele ouve vários rugidos vindo da masmorra e decide escolher a dificuldade infernal, então em seguida Limoyo passa pelo portal. Mas o que Limoyo não sabia é que dentro daquela chama negra que havia em todo o local, alguém estava observando. Porém, mais capiroscos se aproximam do reino secreto, falando que eles vieram para evoluir. Porém, ao verem Limoyo entrando na dungeon, eles comentam que isso não era bom. Então eles gritam para os outros avisarem o chefe deles que o humano havia entrado na masmorra. Após Limoyo entrar naquela masmorra, ele encontra o espírito elemental da luz, um monstro de nível infernal, e o seu level era 41 com força de 5.000 pontos, agilidade de 30.000 pontos e espírito de 50.000, mas sua constituição era apenas de 5.000 e sua única habilidade era a explosão de luz. E suas características incluíam a imunidade a ataques elemental da luz. Ele também tinha imunidade a ataque físico e uma redução de 90% a todo o dano elemental. Limoyo ao se aproximar, ele pisa uma pedra fazendo um barulho, fazendo os espíritos abissais o avistarem partindo para cima dele. E após um deles se aproximar, ele se autodestrói,
fazendo Limoyu dizer que esses frescos também gostam de fazer isso. Porém, à medida que os outros se aproximam, eles também começam a se autodestruir. Mas Limoyu diz que essa habilidade deles quase não causa dano nele, mas prejudica sua visão devido à forte luz que eles liberam. Então Limoyu comenta que, sendo assim, ele vai precisar confiar em seus guerreiros esqueletos para avançar, pois eles estavam espalhados pela dungeon procurando a sala do chefe. Momentos depois, um grupo de guerreiros esqueletos encontra uma escadaria, e Limoyu fala que finalmente eles tinham encontrado uma saída desse local. Mas ao olhar para o céu, Limoyu avista uma criatura segurando um cajado, e ele se pergunta se esse era algum tipo de anjo. Então, ao começar a subir, ele também avista vários espíritos elementais. Então é informado que a cada 100 degraus que ele subir, ele irá receber o item. Então Limoyu fala que essa masmorra parece ser do mesmo tipo que ele fez no reino secreto escolhido pelos deuses, e que não havia necessidade de lutar contra esses monstros. Porém, após Limoyu começar a andar, os espíritos elemental começam a explodir, dificultando sua visão e também causando um dano significativo nele. Mas após ele subir alguns degraus, ele recebe o item. Então Limoyu fala que era exatamente isso que ele pensava, pois ele havia recebido 5 fragmentos elemental da luz, que podem ser fundidos em um cristal da luz. Então Limoyu fala que ele só precisava passar no teste para ganhar a recompensa final. Momentos depois, Limoyu continua subindo os degraus, com vários espíritos de luz explodindo ao seu redor, mas após ele coletar todos os fragmentos é informado que o cristal elemental foi fundido e que ele pode ser combinado com outros cristais elementais únicos para formar a pedra mágica elemental, aumentando sua chance de evolução de profissão no terceiro estágio, e que quanto mais elementos forem fundidos, maior será o efeito da pedra mágica. Porém, também é informado que essa pedra da luz pode ser usada sozinha para aumentar permanentemente a resistência ao elemento luz. Porém, após usá-la sozinho, o usuário não pode mais obter a ajuda das outras pedras mágicas elementais, mas Limoyu decide fundir essa pedra com os outros elementos que ele já tinha obtido, e agora é informado que ele tinha uma pedra divina elemental, com os elementos fogo, veneno, terra e luz, e essa pedra pode ser usada durante a terceira evolução de classe, aumentando a chance de evolução do profissional em 20%. Então Limoyu comenta que, comparado aos outros primeiros elementos, as chances dessa vez foram dobradas. Então, animado, Limoyu fala que os degraus ainda não haviam acabado e parece que ainda há mais coisas boas esperando por ele. Limoyu então continua subindo os degraus, com os espíritos elementais explodindo, já causando um dano significativo nele, mas Limoyu continua subindo bravamente. Então ele avista o final das escadas e o anjo aguardando ele no topo. Porém, Limoyu comenta que ela havia recebido algo novo, e ao analisar é informado que essa era uma gema da luz, e ela reduz permanentemente o dano da luz em 50%, e ela também dá uma chance de obter uma habilidade de luz, porém é válido apenas para o primeiro uso do item. Limoyu comenta que estava ficando cada vez melhor, pois a partir de agora ele irá ganhar vários cristais de gema toda vez que ele subir o degrau, mas ele decide usar aquela gema agora mesmo, liberando uma forte luz. Então aquele anjo do topo das escadas lança uma luz do seu cajado em direção a Limoyu, o acertando bem no peito, fazendo surgir 2 asas douradas em suas costas. Então é informado que ele obteve uma habilidade chamada Bênção da Luz, e essa Bênção da Luz é de nível 1, fazendo com que ele fique imune a todos os efeitos negativos, incluindo maldição, selo, silêncio, restrição de invocação, entre outros. Resumindo, Limoyu estava ficando imortal, porém o efeito dela só tem duração de 30 minutos, e o tempo de recarga era de 12 horas. Animado, Limoyu agradece o anjo por essa habilidade, e ao chegar no final das escadas, Limoyu encontra uma caixa, fazendo-se perguntar o que será que tem dentro dela, mas após abrir, uma forte luz toma conta de todo o local, e em seguida 2 itens são revelados, um coração e uma chave, e um deles é o coração da luz, que pode despertar o deus da luz, e o outro é a chave do templo da luz, e ela pode levá-lo para o verdadeiro templo da luz. Limoyu pensa que ele havia recebido itens parecidos na dungeon do fogo, e que eles também podem abrir o verdadeiro templo do fogo e despertar o deus do fogo. Então Limoyu se pergunta se essas masmorras têm algo relacionado, pois elas estão dropando itens parecidos. Mas de repente todo o local começa a tremer, fazendo todo o local começar a desmoronar, inclusive aquele anjo que estava no topo da escadaria. Porém ele lança outro raio de luz em direção a Limoyu, o acertando bem cheio. Após Limoyu ser atingido pelo raio, a arma do mago vai diretamente para ele. Então é informado que esse é o cetro do monarca, uma arma lendária, porém ela estava incompleta, mas todos os atributos que a possuir serão aumentados em mais 500 mil pontos. Observação, galera, ela estava 500 mil, então continua. Ao pegar aquela arma, Limoyu fica impressionado,
Então ele pensa que no fim das contas a recompensa final dessa dungeon era uma arma lendária, mas era uma pena ela estar incompleta e que além do mais, ela só pode ser usada por profissionais do level 70 para cima. Então Limoyu fala que sendo assim ela não servia de nada para ele. De repente diante de Limoyu aparece um portal, e aquele portal era o retorno para o reino secreto. Então Limoyu fala que já estava na hora dele sair dessa masmorra e que do lado de fora deve ter um punhado de capirosco esperando. Então Limoyu fala que vai logo sair, pois ele não quer deixar os bichinhos esperando por ele. Do lado de fora da dungeon, os capirosco avistam alguém saindo da dungeon. Então eles dizem que finalmente aquele chupingole do humano saiu e que todos devem atacar lá agora mesmo e eliminá-lo. Limoyu, ao ver aquele punhado de capirosco vindo em sua direção, ele pensa que eles são todos de level baixo, pois eles estão abaixo do level 45. Então os capirosco atacam Limoyu, mas ele é protegido por sua armadura de esqueleto, deixando aqueles capirosco assustados. Então eles comentam que seria incrível, pois as habilidades defensivas daquele humano eram muito fortes. Então um deles pergunta como assim isso era possível, pois aquele moleque era apenas um level 37. Então os capirosco decidem atacar Limoyu todos juntos para ver se ele consegue defender ele. Porém Limoyu começa a invocar alguns guerreiros esqueletos, então ele diz que agora é a vez dele atacar. Então em seguida os guerreiros esqueletos começam a eliminar os capirosco, deixando eles assustados. E os capirosco começam a perguntar de onde vieram tantos mortos-vivos. Então um deles fala que essas coisas são invocações daquele garoto e que elas são muito poderosas. Ao ver os capirosco assustados, Limoyu fala que eles não vão fugir. Então ele ativa a sua explosão de cadáver, causando uma grande explosão. E a explosão de cadáver de Limoyu já estava no level 6, e ela pode explodir um cadáver causando um dano igual a 35% da vida do cadáver aos inimigos dentro de um raio de 6 metros. Então Limoyu começa a explodir todos os capirosco, e após ele eliminar Limoyu, vai embora passando pelos restos dos cadáveres deles. Porém algo começa a surgir atrás de Limoyu, o que o faz perguntar se será algum chefe que apareceu. Então aquela chama escura começa a se forrar e Limoyu fala que esse é o espírito do fogo abissal, e após aquele espírito se formar ele parte para cima de Limoyu. Mas Limoyu pergunta se ele estava com tanta pressa para ir para a terra do pé junto, e que se assim ele vai eliminá-lo agora mesmo e pegar mais uma gema do fogo. Após o espírito do fogo do abismo se aproximar de Limoyu, ele ativa sua explosão de cadáver no resto dos corpos dos capirosco, fazendo o espírito gritar de agonia com todo aquele dano. Porém após mais cadáveres explodir perto dele não resiste a eliminado. Então é informado que Limoyu ganhou 1.800.000 pontos de experiência e mais uma gema da chama. Depois de derrotar o espírito capirosco, todo o lugar começa a tremer. Então Limoyu diz que estava na hora dele meter o pé dali, pois todo esse local já estava colapsando. No abismo, os capirosco, ao ver o portal desaparecendo, eles começam a perguntar o que estava rolando porque o portal estava sumindo. Só que um deles percebe que algo estava saindo de lá. Então em seguida vários guerreiros esqueletos começam a sair carregando os corpos dos capirosco eliminados, deixando os outros do lado de fora assustados perguntando o que já era isso e por que havia aparecido tantos esqueletos. Então Limoyu começa a ir perguntando se eles achavam que eles iam escapar, e em seguida ele ativa sua explosão de cadáver pegando os capirosco de surpresa, detonando geral ao redor do portal. Os que estavam mais distantes ficam furiosos falando que vão acabar com aquele humano chupingole. Então vários morcegos do abismo de level 49 vai em direção a Limoyu, e esses bichos têm força de 20.000 pontos, constituição de 20.000, agilidade de 15.000 e espírito de 50.000. E suas habilidades incluem grito sônico e onda sonora, e eles têm uma vida aumentada e redução de dano em 30%, porém eles podem diminuir a defesa dos seus oponentes em 50%. Porém Limoyu joga alguns cadáveres nele e explode também, mas os morcegão aguentam o dano ficando bastante feridos, e Limoyu comenta que a defesa deles pode até ser boa, mas ele quer ver por quanto tempo eles podem aguentar nesse rojão, pois ele ainda tem muitos corpos de capirosco para explodir. Depois de Limoyu dar uma chibatada nele, finalmente eles são eliminados, deixando os capirosco abissais por toda a vida. Então eles gritam para os outros em ir lá eliminar aquele humano maldito, e que eles devem ignorar os esqueletos dele e atacar ele diretamente. Só que Limoyu não dá chances para eles e começa a explodir todos os capirosco à sua volta. Então ele diz para aqueles capirosco relaxar, pois ele vai eliminar tudinho. De repente algo acerta Limoyu fazendo ele olhar para trás. Então bolado ele pergunta quem foi o engraçadinho que o atacou.
Porém, ele avista vários capiroços da espada do abismo de level 55 em sua direção, e ao analisar o status deles é informado que eles têm 50 mil pontos de força, constituição de 40 mil, agilidade de 25 mil e espírito de 50 mil. A habilidade principal deles é QI da espada, e eles podem reduzir a defesa dos oponentes em 50%, além de reduzir o dano elemental das trevas em 30%. Então eles avançam rapidamente em direção a Limoyu, pegando ele por trás dele. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura!